Não me lembro, em alguns momentos, né, já que passou tanto tempo, e o Brizola já está desencarnado, eu vou falar isso, ele já alertava em relação ao Lula, aparecimento do Lula como uma liderança da esquerda na época, e o cuidado que tinha que ter com esse cidadão, ele falava isso, né? E tratava o Lula como um pelego, que na verdade ele tinha ali uma relação como sindicato, com o empresariado, promovia a greve, e depois os donos de empresa lá chegavam junto do sindicato, então acabava a greve. Então ele alertava em relação a isso. E ele fez um alerta também, que eu me lembro nessa época, numa ida a São Paulo, que eu acabei acompanhando, sobre que ele falou, olha, nós vamos ter no Brasil, olha a sagacidade do cara, uma influência muito grande da força evangélica, que na época não era o que era hoje, mas estava começando. Né? Uhum. O discurso evangélico começava a ser adotado por determinados personagens e, posteriormente, né, vamos chamar de clérigos, começaram a ser candidatos e serem eleitos por conta dessa força que é, sem dúvida nenhuma, os protestantes aqui no Brasil, principalmente os neopentecostais. Nada contra, absolutamente. Foi um fato que o Brizola alertou o que queria acontecer. Então, embora eu tivesse algumas restrições em relação às ideias, não em relação ao governador, eu vou protegê-lo ali da melhor maneira que eu puder e dando o meu melhor. Mas ele tinha essa sagacidade. Agora, uma pessoa que eu fui trabalhar depois que ele foi ser candidato a presidente, que eu tenho assim uma profunda estima, é o Nilo Batista. Aprendi muito com o Nilo Batista. Uma visão assim de direito pleno que eu não tinha na época, em razão de limitações, sem dúvida nenhuma, e que ele conversava muito. Eu não sei porque ele conversava muito comigo, levantava algumas questões, queria saber a minha opinião, enfim, e me dava essa liberdade. Então, eu tenho assim uma questão relacionada ao Nilo Batista de respeito, né, guardando ali, respeitando as posições ideológicas dele, como faço com todas as pessoas com quem eu convivo, né? Mas eu aprendi muito com o Nilo Batista sobre isso, sobre o papel disso. E é interessante porque ele era uma pessoa mal vista dentro do partido, em razão de determinadas posições de direito que ele tinha. Né? Então mostra que quando alguém, né, acredita naquilo que faz, mesmo tendo ali do mesmo grupo, mas ele acaba se antagonizando dentro do grupo por conta dessas posições que não seriam muito afinadas com determinadas linhas dentro do partido do governador na época. Tem uma coisa assim, uma observação sobre o Brizola, que é interessante quando você falou da sagacidade dele, né? É quando o político ele deixa, independente se você achou bom o legado ou não, tá? Mas ele deixa um legado, no caso assim, sucessores. Então o Brizola foi digamos assim, o padrinho, do Marcelo Alencar, do Garotinho, do César Maia, caras que depois se perpetuaram, souberam fazer política. Ou seja, ele ensinou esses caras a fazer política e os caras têm currais eleitorais até hoje. A culpa é do Brizola, né? Cara, mas assim ele fez... Muito bem observado. Porque é muito difícil você, por exemplo, você citou o Lula, por exemplo. Sim. Cara, eu não vejo... Não faz. Tanto não faz que voltou já. Não faz. Não tem ninguém na esquerda, não tem ninguém na esquerda colada nele, mas se amanhã o Lula sair do cenário político, quem é o sucessor dele? Acabou. O Brizola deixou uma galera que até hoje... Eu não estou assim, levantando se foi bom ou se foi ruim. Não, mas ele preparava. Tanto que César Maia fez a mesma coisa quando ele estava na Prefeitura do Rio. Eduardo Paes é um exemplo. Né? Poxa, lá, o Pedro Paulo, o Guaraná. É uma turma que foi preparada de muitos jovens ainda. Caiado também. Né? Então, muitos jovens já foram preparados. Os que estão hoje no poder. Porque tinham essa preocupação de preparar aqueles que virão. O que fizeram ou deixaram de fazer, não importa, mas houve uma preparação. E bem observado, essa esquerda petista, nada. Não tem mais ninguém depois dele. Vai ser um grande esforço para construir um líder da esquerda brasileira, porque aqueles que tinham, por exemplo, Eduardo Campos, né? Acidente de avião, cara, era uma grande liderança, Eduardo Campos, quando ele veio a falecer naquele acidente. Era uma grande liderança. E é um acidente que fica assim muito... a gente levantando questão, cara, que coincidência ruim, né, cara? Uma liderança na esquerda importante, uma figura importante no cenário nacional e regional, considerando o Nordeste, que seria ali uma possibilidade alternativa, acabou. A partir daí não surgiu mais ninguém. Né? Marina Silva nem pensar. Na verdade, Marina Silva era para estar naquele avião também e não foi por uma questão de agenda. Bom, deixa para lá. Eles tentam talvez estão tentando fazer isso com Boulos agora, tentando levantar a liderança dele ali em São Paulo, mas
Mas é muito Mas regional. acho que o Lula mesmo não participa daquela... Esse senhor, por exemplo, você que é artista, né? Você que foi artista durante muito tempo, não tem uma entrevista que eu não veja que aquele cara está representando, cara. Impressionante. A cara dele, as feições, olho aberto, aquela coisa assim, mostrando surpresa. Eu fico olhando aquilo, meu Deus do céu, cara. Parece que ele está fazendo um teste, uma audição para alguma... Passa credibilidade nenhuma, né? Zero. É zero. Você vê que ele está representando. Também. Não, e a garotada gosta. Nossa, o bolo. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está representando, cara. Aquela sobrancelha arqueada, olhando. Eu falei assim, esse cara está representando.